Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, vamos aqui para mais uma análise dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia, que entra já na sua fase final. A gente só deu até, se eu não me engano, mais uns 3 capítulos do mangá, desconsiderando esse, o que tornam basicamente 4. Mas o ponto é que a gente vai vir para análise desse capítulo 427 do mangá intitulado Quem foi Tomura Shigaraki? A gente vai ver que o legado do Shigaraki ainda não morreu, graças talvez a um dos vilões mais subestimados de Boku no Hero, que é o Spinner. Como que o Midoriya vai reagir a tudo isso? Fora algumas outras coisinhas interessantes que vão rolar ali nesse capítulo. Eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. De fato, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente começa esse capítulo basicamente com a reportagem que faz ali em referência ao próprio título desse capítulo, a grande pergunta de quem foi Tomura Shigaraki. A gente vê a resposta de várias pessoas, de várias classes sociais diferentes, de várias idades, sexos e tudo mais diferentes, começando por um assalariado de 35 anos. Ele que vendo que o Shigaraki era realmente assustador e vê que bom que ele foi eliminado. Duas estudantes de 21 anos veem que um amigo delas acabou sendo morto por conta disso. Ele era um assassino cruel, o Shigaraki, e elas nunca vão aceitar uma coisa dessa. O mundo virou de cabeça para baixo por conta dele. A gente vendo enquanto isso uma dona de casa, ali uma senhorinha de 70 anos, vendo que no fim das contas ela acha que o Shigaraki não conseguiu parar. Foi essa a impressão que no fim das contas ela teve. Um dono de restaurante de 40 anos ali, por sua vez, vê de que no começo todo mundo achava que ele era apenas um marginal qualquer. Só que ninguém podia imaginar que ele se tornaria uma ameaça tão grande. A gente mesmo vendo que a reconstrução do Japão está indo muito bem graças ao apoio internacional e aos voluntários. Mas ainda assim, algumas regiões ainda não tiveram tanta sorte. Esse mar de destroços retrata bem a escala da destruição. A Liga dos Vilões realizou um atentado terrorista sem precedentes que afetou inúmeras pessoas. Quem era Tomura Shigaraki, o líder dessa organização? Esta é a pergunta que nós iremos ver ali na segunda parte dessa reportagem especial que está sendo transmitida aí no Japão, no mundo de Boku no Hero. Só que enquanto isso a gente muda de cenário vendo Midoriya e Spinner um tanto quanto ferrado ali, tendo ali uma chance de ficarem cara a cara. O próprio médico explicando a situação do Spinner, que por conta do uso da Scale Armor e da rigidez corporal, o Spinner não conseguiu resistir às múltiplas individualidades e começou a se transformar em Nomo. Porém, graças à pesquisa sobre os Nomos que eles estavam realizando aí no hospital e ao fato da transformação ainda estar nos seus estágios iniciais, eles conseguiram conter esse processo. Só que o Spinner, diante do Midoriya, que apenas vê-o como assassino, pergunta o que ele veio fazer aí. O Midoriya que não recusa que não nega ali essa acusação, dizendo que veio passar ao Spinner o último recado do Shigaraki. O próprio Spinner ficando ali um pouco zangado com tudo isso, vendo que no fim das contas o Midoriya tá querendo apenas chutar cachorro morto, vendo que isso é muito cruel da parte dele, mas o Midoriya vem para cumprir com a sua palavra e mandar ali para o Spinner a última mensagem do Shigaraki. O mesmo que disse que se o Spinner estivesse vivo, dissesse isso aí.
Então, o próprio Midori vê de que Tomura Shigaraki lutou até o fim para destruir tudo. O próprio Spinner não entende o que significaria essa frase, mas é simplesmente o que o mesmo disse e que queria que o Spinner ouvisse. O próprio Spinner vendo que não pode ser sério, de que no fim das contas o Shigaraki falou sério quando disse que era para ele lhe dizer tal mensagem. O próprio Midori continua dizendo, terminando a mensagem, diga ao Spinner, foi o que o próprio Shigaraki disse. Só que o próprio Spinner, surpreso com tudo isso, perguntando nada pra Toga ou pro W, até mesmo pro Mr. Compress, e não. Apenas uma mensagem para o Spinner. O próprio Spinner que começa ali a se emocionar diante de tudo isso, vendo que o Shigaraki era a sua esperança. Ele ria enquanto dizia, vamos destruir tudo. Lá em Deika, ele o mostrou um horizonte todo deformado. O Spinner que o considerava o seu verdadeiro porta-voz. E ele ali que nesse meio momento começa a mudar de forma ali, assumindo aquela forma mais monstruosa por conta das múltiplas individualidades que ele ganhou do All for One, e começa a se descontrolar partindo para cima do Midori. Mesmo quando ali o Spinner sofria preconceito, ele só pensava em fazer o quê? Ele é um heteromorfo e apenas desistia. Não, ele sequer desistia, ele prometeu a si mesmo que nem mais iria pensar, porque se pensasse ele apenas iria sofrer. O Shigaraki o deixou um cara ali como ele ter seus próprios sonhos. Ele sentiu que algo grande estava prestes a acontecer e que ele poderia se tornar alguém. Enquanto isso, o doutor do hospital pede ali para que o Spinner se acalme, senão eles terão que dar um jeito de tranquilizá-lo. Só que o Midori, diante de tudo isso, vê de que não. E apenas pede reagindo a tudo isso com calma para que o doutor espere, porque ele vai terminar essa conversa da maneira mais pacífica possível. Enquanto o Spinner diz de que Tomura Shigaraki era o seu herói e ele, um tamanho colossal, vem agarrando o Midori, que reage a tudo isso de maneira completamente calma. A gente começa a transitar entre essa conversa entre o Midori e o Spinner e ao mesmo tempo aquela reportagem que estava sendo mostrada no começo do capítulo, quando um dos membros de toda essa equipe de reportagem fala que no fim das contas o Shigaraki ele era apenas um doido movido pelos seus impulsos destrutivos. Ele não tinha ideais e nem sequer lutava por uma causa maior, era apenas um moleque revoltadinho. O Spinner, enquanto isso, falava que o Shigaraki ele gostava de videogames. Enquanto a gente retorna para a reportagem vendo de que a polícia segue investigando e aos poucos eles vão descobrindo mais sobre como o passado de Tomura Shigaraki foi trágico. Entender a causa é importante, sim, mas não há espaço para sentimentalismo, pois se alguém acabar sendo influenciado por essa história, tudo vai se repetir novamente. O Spinner vendo que na sua época de recluso social ele passava os dias jogando. E depois ele descobriu que o gosto dele e do Shigaraki para jogos eram bem parecidos. A gente que volta ali para a reportagem vendo de que não dá para amenizar nada. Eles têm que falar a verdade nua e crua e que no fim das contas Shigaraki Tomura era apenas um merda. Só que para o Spinner ele foi o seu primeiro e melhor amigo. O Midori aqui diante dessa situação vê que o Shigaraki lhe disse que precisava virar um herói para os vilões. E a Liga dos Vilões estava lá bem no meio do coração dele. Ele tem certeza que o Shigaraki pensava o mesmo sobre o Spinner. Deve ter sido por isso que ele pediu para que o Midori passasse essa mensagem. O Spinner que começa a voltar ao seu tamanho normal e solta ali o Midori das suas garras, vê que ele estava surfando uma onda grande demais para ele e acabou se deixando levar pela maré, convencido de que não dava para parar. Chegou num ponto em que ele apenas só parou de pensar em tudo. Se ele tivesse dado só mais um passo, talvez ele tivesse sido
capaz de salvar o seu herói, ou melhor, de salvar o seu amigo. E esse é um arrependimento que talvez o Spinner vá carregar pelo resto da sua vida, por mais que eu não consigo imaginar que o Spinner pudesse fazer muita coisa, talvez, quiçá, mas com a manipulação do All for One, ele não teria muita chance de parar o Shigaraki no fim das contas. Só que a gente vê que nesse exato momento, novos All for Ones e Shigarakis podem estar à espreita por tudo aí. Eles têm que ficar de olho nas futuras ameaças. O próprio Spinner vê de que eles ainda vão continuar lutando no fim das contas, até que um dia vão se esquecer do Shigaraki e da Liga dos Vilões. No fim, todos simplesmente vão voltar a sorrir como se nada tivesse acontecido. Só que o Spinner vê que ele vai escrever um livro sobre Tomura Shigaraki, o símbolo do medo, e sobre a Rika, que viveu com o único intuito de destruir. Vai ser uma eterna pedra no sapato dos heróis. O passado nunca morre, o Spinner mesmo afirma que vai herdar o propósito de Tomura Shigaraki. O Midori, que diante de toda essa situação reage com uma certa tranquilidade, dizendo até uma certa coisa interessante, que poderia bem ser, no fim das contas, uma história em quadrinhos, o que deixa o Spinner um tanto quanto surpreso, quando ele se despede dizendo que, no fim das contas, ele pode ficar tranquilo, porque ele também nunca vai se esquecer do Shigaraki. E antes do Midori, o Spinner tem um último recado. Dizer pro Choji ali, depois de toda a luta que ele e o Spinner tiveram, de que ele está torcendo por ele, toda a causa que o Choji defende. Então eu achei esse final bem bonitinho, a gente amarrando todas as pontas soltas, que é o que basicamente essa reta final não tem mais muita coisa o que mostrar. E a gente está basicamente vendo a conclusão de tudo, depois que o próprio Midori sai ali da parte onde ele estava conversando com o Spinner e indo para a área de espera, onde ele se encontra com o Tsukaushi e o All Might agora andando de cadeira de rodas, quando a gente mesmo vendo que o Midori conseguiu ali passar a mensagem que tinha, e o próprio Tsukaushi volta a conversar com o Midori sobre o caso do Kaishizaki, o overhaul que o Midori os tinha pedido, onde a gente vê de que no fim das contas o Shizaki ao menos vai poder ter uma chance de reencontrar ali o seu velho, que vê de que o Shizaki parece um tanto quanto mal no fim das contas. O próprio Shizaki, que achava que o velho dele, como ele mesmo se refere, não estaria mais acordado ou potencialmente morto, já que ele mesmo pensava que ele estava dormindo por conta da individualidade do próprio Shizaki. Só que a gente vendo que não, por conta dos itens de suporte que continuam se desenvolvendo em uma velocidade impressionante, ele conseguiu voltar ao normal. E ele que também já não é mais o chefe da organização, que acabou sendo tomada depois pelo Shizaki, e organização essa que já nem mais existe. Só que ele que vem para falar sobre tudo isso por ver de que o Shizaki se desviou do caminho da humanidade, e esse é o resultado. Ele sempre estendeu a mão para ele e sempre alertou a ele sobre os perigos de ir para esse lado, onde ele mesmo vê de que, no fim das contas, ninguém conseguiu ser tão rígido assim com ele para colocar ele de volta nos eixos. E bom, a merda que o Shizaki já fez já foi feita e não tem como voltar atrás. É tarde demais para ele ter esse arrependimento. A gente mesmo vê ele pedindo desculpas por tudo e tudo mais, mas de nada vai adiantar. Ele devia se desculpar primeiro, era com a Eri pelo resto da sua vida. Ela vai se esquecer, mas ele deve se lembrar do que fez com ela pelo resto da sua vida. E esse, assim como o próprio
Endeavor vai ser um personagem que vai carregar os seus arrependimentos e culpas pelo resto da sua vida. Por mais que o desenvolvimento do Endeavor, da família Todoroki, seja muito melhor, mas é óbvio ainda fechar as contas. Eu não consigo passar, sinceramente, muito pano pro Shizaki. Não é um vilão ali, o Overhaul, que eu consiga perdoar. No fim das contas, pra mim, tanto faz o que aconteça com ele, contanto que ele não gere mais nenhum problema e deixa a nossa Erizinha viver em paz, feliz, sorridente, é o que importa. Só que o próprio senhor que conversa aí, o pai, de certa forma, ali do Shizaki, conversando com ele, dizendo para que ele pode ficar tranquilo. Ele que vai continuar lhe dando bronca até os fins dos seus dias. A gente vendo o Midori agradecer ao Tsukaushi ali no fim das contas por tudo isso. E isso foi muito melhor do que ter feito a Eri reviver todo o trauma. E o próprio Midori vendo sobre como eles podem evitar que essas coisas aconteçam novamente. E no fim das contas, como o próprio Tsukaushi responde, não tem como. A gente mesmo vendo de que talvez só se o Hawks conseguir multiplicar o número de heróis, o que, bom, é um tanto quanto impossível. O próprio Midori vendo ali, se questionando se ele tem tanto poder assim, mas no fim das contas é uma piada ali do Tsukaushi, mas mesmo que a segurança aumente, a gente pode pegar muito bem até mesmo para nossa própria realidade. A criminalidade em nenhum país vai aumentar apenas se a segurança for aumentada, se a pena ali para ser preso, a idade penal, a maioridade penal for reduzida, se puder ser preso cada vez mais cedo, se o número de cadeias e policiais aumentar, nada disso vai fazer com que a criminalidade mude. O mal tem que ser combatido pela raiz. E como que a gente resolveria isso? Bom, não tem como acabar com desigualdade social, convenhamos, é algo que sempre vai existir. Sempre vai existir necessariamente alguém mais rico e alguém mais pobre. Se fosse todo mundo rico, tu acha que alguém iria, por exemplo, querer ser gari? Ninguém iria querer ser. Só que no fim das contas é algo que é necessário, é um trabalho honrado, é um trabalho admirável, mas que óbvio que ninguém quer por conta de todo o preconceito que se tem. Então, querendo ou não tem como acabar com as desigualdades. A gente tem que lutar mesmo para tentar diminuir tudo isso. Elas sempre vão existir, mas a gente tem que ao menos tentar lutar para diminuir os impactos negativos que elas causam na nossa sociedade. E eu achei essa crítica social muito interessante e dá uma reflexão que dá para passar uma hora inteira ou mais só conversando aqui sobre isso, mas não é o intuito desse vídeo, mas deu para entender um pouquinho a mensagem. Só que a gente vendo ali a hora de mudar esse clima, onde as aulas dos novos alunos da UA vão começar hoje e o Midori não pode ficar com essa cara tristonha, onde ainda assim o próprio Midori meio que não liga, porque ele não vai ter tanto contato com esses novos alunos, já que o curso de heróis mal tem atividades coletivas. Só que, bom, Midoriya, Todoroki e Bakugo, principalmente, mas óbvio que vários outros alunos da UA, mas esses três que ganharam muito destaque meio que bom. Eles simplesmente agora têm os seus corrais, a gente vê vários garotos e garotas correndo pelos corredores da escola, gritando Todoroki Senpai, Dynamite Senpai, dizendo ali que são muito fãs deles, pedindo para que passem o número para tirar uma selfie, que eles são muito maneiros e tudo mais. E para mim foi ali, no fim das contas, algo um tanto quanto interessante, basicamente. A gente vendo ali as primeiras Nis são bem impressionantes. Que com isso chegam os calouros e, bom, fã-clube de Midoriya, Bakugou e Todoroki. E com isso só restam mais 3 capítulos, o que significa que a história vai fechar certinho no capítulo 430, o que vai acontecer lá mais ou menos para a primeira semana de agosto. Entre aspas, porque a primeira semana de agosto é só quinta, sexta e sábado. O capítulo, se eu não me engano, vai ser vazado lá para quinta, sexta, lá para domingo, segunda saem ali os oficiais. Então, por aí, um sábado, uma segunda, talvez, eu
traga aí o vídeo aqui pro canal. Óbvio que eu ainda vou comentar algumas coisas que eu não comentei ali do mangá capítulos passados, o que o anime tá ali adaptando agora no mangá, fora tudo mais que ainda vai ter dessa reta final. Ainda tem muita coisa para comentar de Boku no Hero e outras coisas que eu quero comentar a par de tudo isso, algumas coisas que me desapontaram nesse final de obra, algumas coisas que ainda faltam ali ser mostradas, né? Pai do Midori que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas são coisas para outros vídeos de Boku no Hero que eu já vou dando esse leve spoiler de que mesmo com o fim da obra ainda vai ter muito Boku no Hero aqui no canal, saibam muito bem disso. Só que o ponto é que eu já vou me despedindo de todos vocês com encerrar desse vídeo. Eu espero que tenham gostado, por sinal, e que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho nas notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mais muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu e eu fui.